Paulo Guerreiro já como titular pro final de semana, e aí vai voltar o debate da semana, né? Tem Guerreiro, tem Yuri Alberto, tem Thiago Galhardo. Como é que faz pra montar esse time, hein, Guerra? Eu tava vendo os poucos minutos que o Galhardo jogou contra o Ipiranga. O Galhardo voltou como manequim, né? O Galhardo não, o Guerreiro voltou como manequim, né? Tá fininho, tá magrinho, não sei, olha, voltou muito menos pesado do que estava quando parou. Bola ele tem, bagagem também sobra. Então eu acho que ele tá na frente nesta corrida pela camisa 9. Não que o Yuri Alberto seja descartável. Agora, o Yuri Alberto até, de repente, é o mais próximo jogador do Inter a ser negociado. Então é bom que já se comece a confiar em Paulo Guerreiro. Tem isso também. Bom, Rafael Gomes, o Inter entrando em campo no domingo, encarando o Novo Hamburgo, no Estádio do Vale, já tem a regularização da situação do Ramires, vai poder comandar o Internacional à beira do gramado, e essa informação trazida por ti, Rafael, a possibilidade do Guerreiro já ser titular no jogo de domingo contra o Novo Hamburgo. Ele já entrou no segundo tempo no último compromisso contra o Ipiranga e treinou como titular em alguns dos trabalhos comandados pelo Ramires, tanto ontem quanto hoje pela manhã. É claro, tem treinamento amanhã e a gente sabe que o espanhol está fazendo muitos testes e não devemos ter o seu time ideal tão cedo em campo, porque o Miguel Ángel Ramírez está preparando todas as possibilidades que ele tem no time para aí sim, quando chegar na hora da Libertadores da América, ele ter todo o seu elenco à disposição, com possibilidades testadas, contratações e alguns atletas que acabaram não rendendo, indo procurar outro clube. Muitos jogadores sob avaliação nesse momento. No entanto, Guerreiro é peça fundamental no esquema do Miguel Ángel Ramírez. Já no seu vídeo de apresentação, o Inter divulgou uma brincadeira ali do espanhol com o peruano, perguntando por que ele não estava no campo, por que ele não estava jogando, porque o Miguel Ángel Ramírez gosta e muito de Paulo Guerreiro, que voltou aos jogos no último final de semana e voltou a treinar como titular nesta semana. Então, Felipe Gamba, eu acredito que podemos sim projetar Paulo Guerreiro como titular para enfrentar o Novo Hamburgo. Bom, com Paulo Guerreiro, Guerrinha, começando como titular, ele vai adquirindo a sequência tão necessária para ele, voltando depois de um longo período de parada. O que a gente vai começar a discutir aqui e debater é a questão do Yuri Alberto, né? Tem lugar para ele no time com a presença do Guerreiro? Pode jogar pelo lado, né? Como é que o Inter vai pensar esse aproveitamento do Yuri Alberto entre os titulares com a presença do Guerreiro? Gamba, pelo que se fala, claro que eu vou esperar para ver, tu também e o povo também, para ver o Inter em campo. Mas pelo que se fala, o Miguel Ángel Ramírez quer 2 jogadores de lado de campo com velocidade e com drible. Para quê? Para cruzamento. Se for para cruzamento, é o Guerreiro. Não é o Yuri Alberto que vai jogar ali, tanto que o Inter foi contratar o Palácios, né? E pelo outro lado do campo, pelo menos vai começar não com um jogador veloz, mas que sabe driblar, que é o Patrick, e aproveitando a bola elevada para que o Guerreiro possa tirar partido também nessa jogada. Então eu acho que o Guerreiro começa, além da bagagem do Guerreiro, começa como titular. O Yuri Alberto é uma excelente opção, principalmente se o Inter precisar mudar a forma de jogar, com um atacante de lado e 2 jogadores mais adiantados. Quem está perdendo espaço nessa corrida é o Galhardo, que não é centroavante, é verdade, mas poderia ser um meia atacante ao lado do centroavante, como já foi, inclusive. Então, eu acho que começa o Guerreiro, o Yuri Alberto fica como reserva imediato, até porque o Galhardo não vai jogar todas, mas quem perde espaço é o Galhardo. Rafael Gomes, Palácios, citado há pouco pelo Guerrinha, já está em Porto Alegre. Internacional pretende anunciar a contratação dele ainda nesta sexta-feira. Como é que está a situação envolvendo o Palácios, hein, Rafael? Pelas informações que eu recebi, Felipe Gamba, esse jogador já estaria em Porto Alegre, mas eu não consegui confirmar isso com a direção colorada. O Inter deve anunciar esse jogador sim até a próxima semana, porque na segunda-feira já quer este atleta treinando para já estar à disposição pelo Campeonato Gaúcho nas rodadas seguintes. Este jogador
já deve estar em campo na próxima segunda-feira para um primeiro treinamento no CT Parque Gigante. Não descarto ainda que ele possa treinar amanhã. Pela manhã tem treinamento ainda antes do duelo do domingo contra o Novo Hamburgo. Mas ele é jogador do Inter, 20 anos, União Espanhola, vai assinar um contrato de pelo menos 3 temporadas. O Colorado pagando de maneira parcelada o seu passe junto à equipe chilena e chegando com ritmo de jogo, né? Afinal, atuou no meio de semana na partida da pré-Libertadores contra o Independiente Del Valle. Sem dúvida. Bom, mas ele não está convocado? Ele não vai representar a seleção? Foi convocado ele. Quando é isso? O Pinares e o Arauz. Pelo que eu vi aqui, Guerrinha, ele desfalcaria o Inter em um jogo do Campeonato Gaúcho. Um não é nada. Um jogo ele desfalca. Aliás, sobre isso, Guerrinha, tu me dá a oportunidade de falar o seguinte: as eliminatórias sul-americanas foram suspensas em função da pandemia. E aí a Federação Chilena marca amistoso contra a Bolívia, mas é muita falta de senso, hein? Por favor, para o futebol. Não tem eliminatória. Aí a Federação Chilena vai lá e marca amistoso contra a seleção boliviana, aí tira o Pinares do Grêmio, o Palácios do Inter, o Arauz sai do Corinthians também, sem contar a questão da pandemia, né? A questão de saúde que precisa estar em primeiro lugar. Nenhuma dúvida. Quer dizer, olha, não tem jogo valendo. Bom, então vamos fazer umas brincas. Não, as brincas não vai ter. Que isso? Se não tem valendo, não vai ter as brincas. Né? Que isso. Bom, o Inter vai buscar um lateral esquerdo, né, Rafael? Sim, tá no mercado atrás de um lateral esquerdo, tá atrás de um volante. Não descarto também a contratação de um lateral direito e mais um jogador pela extrema. Eu diria que são pelo menos 5 contratações que o Inter pode fazer ainda, além do próprio Palácios. Mas é um cenário muito complicado. O Inter está enxugando a sua folha salarial, quer economizar, tem como planejamento também fazer uma grande venda e sim, o lateral esquerdo nesse momento é uma das prioridades, já que o clube acabou rescindindo o contrato com o Zeca, com o Wendel, tem o Moisés, mas vê o Léo Borges ainda como muito novo para ir na frente poder fazer frente a ameaçar a titularidade do Moisés. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, intervalo comercial aqui em Esportes ao meio-dia. Na volta tem o Ipiranga, hein? Classificado na Copa do Brasil. Os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões. Ministério Público denunciando o Gabigol. Destaques do mercado da bola. São Paulo tá se movimentando, hein? Tá buscando o treinador pra base. Já a gente fala sobre isso. Intervalo e já voltamos. Gerais, Montreal Ford, Bistec, Supermercados. Vamos com debate aqui no programa. Para Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Muito bem, Valéria Possamay, Adroaldo Guerra Filho, Ipiranga, hein? Ontem 1-1 com o Penharol, desculpa, eu não consigo falar Penharol, é Penharol do Acre, empatou 1-1, se classificou, o Ipiranga de Erechim, Juventude já havia se classificado na terça-feira. Guerrinha, a gente viu o Ipiranga no jogo contra o Inter, a gente tem visto o Ipiranga no Campeonato Gaúcho, que time bem montado, que time bem estruturado pelo Júnior Rocha, hein, Guerra? Bem arrumadinho, sim, bem arrumadinho. Ele não está muito bem colocado no Campeonato Gaúcho por acaso, tá? Porque se adapta bem às condições da competição, sabe como encarar os adversários dentro e fora da sua casa. E ontem deu mais uma prova de sal. O adversário é quase desconhecido, é fraco, sim, mas é na casa do adversário, motivado em seguir, né? E o Ipiranga saiu atrás, foi buscar o empate, classificou e arrumou mais um dinheiro, que é coisa muito importante para o Ipiranga nessa altura do campeonato. Sem dúvida. Hoje pela manhã nós tivemos o sorteio dos confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões e o Manchester City vai pegar o Borussia Dortmund, o Porto vai pegar o Chelsea, Bayern de Munique e PSG vão reeditar a final da Liga dos Campeões do ano passado e também tem Real Madrid e Liverpool que decidiram, senhor Rodrigo Oliveira, a Champions 2017, 2018, naquele jogo vencido pelo Real Madrid por 3-1, nas falhas do Karius, a época goleiro do Liverpool, e naquele episódio, Rodrigo, polêmico, no início do jogo, não foi exatamente no início, foi ali pelos 30, naquele lance do Sérgio Ramos, que ele tira o Salah do jogo, com o Salah deslocando o seu ombro. Tem rivalidade envolvendo Real e Liverpool, hein, Rodrigo? Tem rivalidade no quesito camisa, é uma Champions de luxo, equilibrada. Na questão momento técnico, o lado do Bayern de Munique e do Manchester City está mais forte, Gamba.
Tô prevendo uma final antecipada, Bayern versus Manchester City na semifinal. É por aí, porque eles vão se enfrentar na semifinal. A verdade é que esse sorteio é um convite para comprar pijama, né? E olha que tem jogos aí que, meu senhor, vão prender a atenção de todo mundo. É um sorteio para comprar pijama, não sair de casa. É pesado, né? É pesado. O Paris Saint-Germain vai ter a volta do Neymar para esses jogos contra o Bayern de Munique, né? Imagina só o sentimento de revanche pro PSG pegando o Bayern de novo. O City vai pegar o Borussia do Haaland, né? O Chelsea com o Thomas Tuchel ajustando o time vai pegar o surpreendente Porto que deixou Juventus pelo caminho. Então tem confrontos muito interessantes aí envolvendo as quartas de final da Liga dos Campeões. Vai prender muito a nossa atenção. O Ministério Público denunciou o Gabigol. O atacante do Flamengo foi denunciado pelo MP de São Paulo por crime contra a saúde pública por ter participado da aglomeração com outras 150 pessoas em um cassino clandestino, ao pedido pelo pagamento de 100 salários mínimos, aproximadamente R$104 mil ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente pela infração penal. São Paulo está no mercado, São Paulo está contratando, mas o São Paulo também está de olho na sua base. E o Alex, ex-meia, Alex pode ser o novo técnico do time sub-20 do São Paulo. Ídolo do Palmeiras, o Alex pode ser o técnico do sub-20 do São Paulo. Valéria Possamay, o que é destaque no Twitter nesta sexta-feira, hein, Valéria? Gamba, um dos destaques é uma entrevista do volante Ramiro, que atualmente está no Corinthians, ex-Grêmio, e ele contou, ele que justamente foi um dos infectados na segunda onda de surto de Covid-19 no Timão. E em entrevista aos colegas da ESPN Brasil, ele contou que além dos sintomas que teve também que lidar com o isolamento social, ele tem sofrido na volta aos treinos. O Ramiro compara essa questão da recuperação pós-Covid como se fosse um problema em um jogo de altitude. Então, destaque aí também do Twitter essa entrevista concedida pelo Ramiro. Perde o fôlego, né? Perde o ar, tem que ficar buscando o ar. Tá aí o depoimento do Ramiro. Com relação a isso, ele que também testou positivo para Covid-19 tá voltando. Vamos fazer o seguinte, intervalo comercial, na volta tem opinião, comentário de Pedro Ernesto Denardim. Ferramentas Gerais, Montreal Ford, Bistec, Supermercados, é hora de opinião. Comentário de Pedro Ernesto Denardim, que Valéria Possamay comenta aqui em Esportes ao meio-dia para... Jardim Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. A Facta tem condições imperdíveis para você. Aproveite o aumento de margem e saia do sufoco. Ligue 3021-7833. Fundação Escola do Superior do Ministério Público e renovadora de pneus Hoff, feita por caminhoneiros para caminhoneiros. Alô, Pedro! Pois Felipe Gamba, o Grêmio, segundo o Globo Esporte, estaria negociando nesse momento com o Rafinha. E aí, aí tem duas coisas que precisam ser analisadas. Primeiro, ele é um pedido do técnico Renato, só que ele tem 35 anos, ele já é um veterano. Vai jogar bem esse ano? Vai. Mas será que ele não está pedindo um contrato de 2 ou 3 anos? E quem garante que no ano que vem o Rafinha terá condição física para jogar? O Grêmio contratou o Vitor Ferraz, que sempre foi um jogador muito correto, muito bom, jogou muito bem no Santos, mas parece que ele está sentindo também o peso dos anos e já está perdendo a posição para o Wanderson. Então, se o Renato quer o Rafinha, tem muitos dirigentes do Grêmio que querem o aproveitamento do jogador Wanderson, um menino que está dando boa resposta, etc. A coisa está assim, o Renato pedindo jogadores mais cascudos, mais prontos, veteranos, até como é o caso do Rafinha, e muitos dirigentes do Grêmio lá dentro da sala de reuniões querendo o aproveitamento dos meninos, que aliás jogam hoje à noite, terceira partida do Grêmio no Campeonato Gaúcho, já ganharam do Brasil de Pelotas, já ganharam do Esportivo e vão tentar ganhar do Aimoré. Ou seja, o Grêmio está podendo ver os jogadores que poderão ser aproveitados. E entre eles, claro, o Wanderson é uma das apostas que tem a direção do Grêmio porto-alegrense. Então, o Grêmio nesse momento está dividido entre o que pensa o treinador e o que pensam alguns dirigentes. Essa divisão é boa, dá para discutir. Discutir dentro do futebol, ter convicção, sempre é muito bom. Às vezes se acerta, às vezes se erra, mas não pode ter a predominância de uma única opinião. Isso não é bom. E o Grêmio parece que andava assim com as opiniões do Renato. Nesse momento, o Grêmio quer discutir melhor. Acho que é um avanço bem importante e poderá dar bons frutos para o Grêmio porto-alegrense. Então é isso, Felipe Gamba. Daqui a pouco eu tô no sala de redação, tá legal? Tchau pra ti. Valeu, obrigado, Pedro. Bom, Rodrigo Oliveira, a direção do Grêmio nega com veemência o interesse na contratação do Rafinha, né, Rodrigo? Isso, segundo a direção do Grêmio, o jogador não está e nunca esteve nos planos do clube para a próxima temporada. Quem está nos planos é o volante Jailson,
Ele pertence ao Dalian da China, está no Brasil e se o clube decidir emprestar o jogador, o Grêmio vai fazer uma proposta. Rafael Gomes, uma última informação de Internacional, Rafael. Paulo Guerreiro pode ser titular contra o Novo Hamburgo. Carlos Palacios pode ser anunciado a qualquer momento. Muito bem, obrigado Rafael, Rodrigo, Valéria, Guerrinha, obrigado pela presença. Bom sala na sequência, bom final de semana, Guerra. Igual, bom fim de semana para todo mundo. Valeu, obrigado Guerrinha. Vem aí na sequência o correspondente Ipiranga. Tenham todos uma ótima tarde de sexta-feira. Bom final de semana. Tchau.